Olá, Raquel Brito, neuropsico, hoje com vocês aqui na leitura coletiva do nosso livro Mentes Ansiosas, da autora Ana Beatriz Barbosa Silva. Hoje iremos apresentar para vocês o resumo dos capítulos 5 ao 7. Eu vou apresentar o resumo do capítulo 5 e as profissionais do grupo Neuropsico em Ação irão apresentar o resumo de seus capítulos correspondentes. Sem mais delongas, vamos iniciar então com o nosso resumo do capítulo 5, que tem a temática Transtorno de estresse pós-traumático, um calo em nossa memória. A doutora inicia aqui com uma analogia, uma comparação de algo que eventualmente já ocorreu na vida de todos nós, que é quando a gente tem um calo no dedão do pé, por exemplo, algo que é extremamente doloroso, incomoda e é difícil de esquecer, especialmente quando colocamos um calçado apertado, não é mesmo? O mesmo acontece com a pessoa que desenvolve esse transtorno de estresse após um trauma, uma situação traumática, como diz o nome, em sua vida. É difícil de esquecer e isso acaba gerando um efeito negativo em sua vida, em sua qualidade de vida. Ela traz que é natural nos sentirmos impactados com certas situações traumáticas em nossa vida, ok, mas existe um ponto em que esse estresse acaba gerando uma ansiedade, um medo mórbido, intenso e acaba gerando esse transtorno de estresse pós-traumático. Então, aqui nesse capítulo, ela traz alguns desses sintomas para que possamos identificar e procurar ajuda o quanto antes. Ela traz aqui em sua pesquisa que foi em 1980 que essa doença realmente foi diagnosticada, propriamente dito, com a nomenclatura transtorno do estresse pós-traumático. Antes disso, já no século XIX, alguns cientistas estudiosos já viam os sintomas dessa doença, especialmente em campos de concentração, em ex-comandantes militares, enfim, em pessoas, estudaram pessoas que estavam ali frente a frente com muitas situações traumáticas de violência, morte e tudo mais. Então, os sintomas inicialmente foram vistos nessas pessoas, mas só foi em 1980 que ela foi efetivamente diagnosticada com a nomenclatura transtorno do estresse pós-traumático. Ela traz aqui também a questão dos sintomas característicos, que é o medo intenso ou horror, sofrimento clinicamente significativo, que afeta o funcionamento social, ocupacional e até acadêmico da pessoa. Esses sintomas característicos, eles podem permanecer por um período superior a um mês. Se esses sintomas permanecerem somente até um mês, ele é denominado transtorno agudo. Mas se ele perpassar a um mês, ele se torna um transtorno crônico no qual é necessário fazer um tratamento. Então, é importante, ela frisa várias vezes aqui, de procurar esse tratamento especializado quanto antes, para que não se transforme em uma depressão, abuso de álcool, drogas, enfim, que gere outros transtornos. Então, é possível reverter o caso quando a pessoa procura desde o início a ajuda. Ela traz uma ressalva aqui também com relação às crianças. Como identificar esse transtorno nas crianças? Ela traz que é algo que pode vir camuflado. Então, a criança passou por uma situação traumática, pode ser diversas situações, pode ser desde um acidente que tenha acontecido, separação dos pais, enfim, algo impactante na vida dessa criança que ela vai demonstrar em seu comportamento. Ela vai começar a apresentar um comportamento mais agitado, desorganizado, começar a realizar jogos repetitivos com expressão de temas ou aspectos do trauma, sonhos amedrontadores sem um conteúdo identificável, comportamento inibido, enfim.
é realmente difícil essa parte, vejam bem, da identificação desse trauma em crianças. Por isso que, se a gente observar que algo não vai bem com nossas crianças, é importante sempre encaminhar para o profissional especializado. Tratamento. Ela coloca aqui que tem o tratamento medicamentoso para esse estresse pós-traumático, psicoterapia com o TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, e existe também a técnica de exposição prolongada à situação traumática que a gente viu aqui na maioria dos transtornos que ela descreve. E aí a gente abre uma ressalva novamente de não procurarmos realizar essa técnica por conta própria, e sim buscar um profissional. Por exemplo, uma pessoa, só citando um exemplo, sofreu um trauma relacionado a acidente de carro, então ela tem medo de dirigir novamente, porque vai lembrar daquela situação traumática. Então, essa técnica de exposição prolongada à situação traumática, o psicoterapeuta vai colocar a pessoa lá no medo, na situação do medo, para que ela reverta esse caso, essa situação. Mas isso deve ser feito pelo profissional. Então, abrindo novamente aqui essa ressalva. E na página 125, eu gostaria de concluir com um parágrafo bem relevante que a doutora ela traz um provérbio popular: gato escaldado tem medo de água fria. E realmente, a pessoa que sofre esse transtorno, ela tem medo. Ela tem medo de vivenciar aquela situação traumática novamente. Então, ela vai evitar toda situação que lembre ela desses eventos. E a doutora traz uma ressalva relacionada a amigos e parentes serem fonte de encorajamento para essa pessoa. Não usar expressões como, isso é frescura. Não, é uma doença e felizmente tem tratamento. Se a pessoa buscar o tratamento quanto antes, ela pode reverter o quadro e ter uma qualidade de vida. E chegar ao ponto, como diz a autora, de pensar que nossas vivências anteriores foram necessárias para chegarmos até aqui, ok, no momento presente, mas o passado é uma roupa que não nos serve mais. Então a autora termina esse capítulo com essa frase, que é uma esperança, uma luz para as pessoas que têm esse e outros transtornos aí do medo, que o medo e a ansiedade geram, que é possível reverter o caso com a psicoterapia. Então, abrindo novamente a ressalva de procurar tratamento para que se possa ter uma qualidade de vida significativa. Terminamos aqui, então, esse resumo e as profissionais seguirão, então, com o resumo dos capítulos 6 e 7. Até uma próxima! Olá, meu nome é Érica Rogéria Vieira, sou neuropsicopedagoga clínica e atendo na cidade de Carpina, Pernambuco. E hoje eu vim compartilhar com vocês um pouco do livro Mentes Ansiosas, a leitura que nós estamos fazendo, o capítulo de número 6, que tem por título TAG, Transtorno de Ansiedade Generalizada. O que seria esse transtorno de ansiedade generalizada? Nós temos, desde a nossa mais tenra infância, aquele medo, atravessar a rua, olhar dos dois lados, se vê que a sopa está quente, assoprar a colher, com medo de se queimar. Se por acaso estivermos num elevador e faltar energia, aquela apreensão, aquele medo de ficar preso ali dentro, né? Ficar com aquela tensão, né? Querendo ficar com falta de ar. Então, esse medo, ele é um medo, eu poderia dizer que ele é terapêutico. Por quê? Porque ele é necessário à nossa sobrevivência, à preservação da espécie, ele que vai nos fazer perpetuar a nossa vida. O medo de ser atropelado. Mas o medo e a ansiedade são fenômenos que estão presentes na vida das pessoas, em todos nós. Agora, em dose diferenciada em cada pessoa.
de acordo com a resposta, né, ao estímulo que nós nos deparamos durante o nosso dia a dia. O transtorno de ansiedade generalizada, TAG, é um estado permanente de ansiedade. Não tem nenhuma associação com uma situação ou objeto específico. A pessoa fica ansiosa o tempo inteiro, por motivos que nem existem, ou seja, motivos injustificáveis e até de maneira desproporcional. Um exagero de ansiedade. A pessoa que tem TAG, ela vive como se não pudesse se desligar, né, dessa ansiedade, desse agente que vai ser um agente estressor. Ele fica o tempo todo como se estivesse plugado. É uma luz, né? Como uma luz acesa que nunca se apaga. A pessoa que tem esse tipo de transtorno fica em constante aflição, né? Como se deixou de fazer alguma coisa, o que não fez suficiente, deixou passar algum detalhe importante. Então, é um desassossego que ele é permanente. De acordo com o DSM-4-TR, essa característica essencial do transtorno é uma preocupação excessiva, como eu já falei, que ocorre na maioria dos dias, né? Um período longo. E a pessoa não tem controle dessa ansiedade. Os sintomas que podem ser somáticos ou podem ser psíquicos, físicos ou psíquicos, são taquicardia, sudorese, cólicas abdominais, né, sentindo mal, náuseas, arrepios, dores musculares, tremores, ondas de calor ou calafrios, adormecimento, sensação de asfixia, a pessoa fica como se tivesse dificuldade de engolir, perturbação do sono, a pessoa fica com insônia, tem dificuldade para adormecer ou acordar várias vezes no meio da noite, fatigabilidade, esgotamento. A pessoa está sempre se sentindo cansada, embora tenha dormido algumas horas. O TAG, para que se tenha esse diagnóstico, né, é importante, né, que seja feito com toda cautela. Primeiro, é necessário procurar um especialista, né, ou pessoas especializadas, né, médicos, psicólogos, psiquiatras, né, que vão estar tratando desse transtorno, né, e vão estar observando se esse quadro de ansiedade não está também associado com o transtorno do pânico, fobia social, transtorno de ansiedade social, o TAS, o transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, o transtorno de ansiedade de separação, anorexia nervosa também pode ser, uma fobia específica, transtorno de somatização, depressão com ansiedade associada, hipocondria, medo de contrair qualquer tipo de doença, transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, e doenças orgânicas. Então, vale salientar ainda, né, que o TAG ele vai trazer prejuízos, né, ao nosso funcionamento social, ocupacional, porque a pessoa que tem esse transtorno vai estar o tempo todo, né, ansioso, o tempo todo preocupado com coisas que nem sequer podem vir a acontecer. E o interessante é que essa ansiedade, ela é mais característica, ela acomete mais mulheres do que homens. Pode ser no início, né, da vida, desde a infância, ou adolescência, e pode se manifestar também já na idade adulta, dependendo do que a pessoa estiver passando, se são problemas físicos, preocupações do cotidiano, como principalmente as mulheres, cuidado com os filhos, com a casa, o trabalho, os adolescentes, ansiedade com relação ao desempenho escolar, relacionamentos, jogos competitivos. Então, o que se deve fazer uma pessoa que apresenta algum desses sintomas? Procurar especialista na área, né? E
O especialista vai trazer todas as orientações através do TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, e através desse tratamento, a pessoa também, o especialista também vai ver se há necessidade ou não da pessoa estar fazendo utilização de medicamentos. Medicamentos esses que podem aumentar a serotonina do cérebro, que são os ISRS, né, que diminuem também, ajudam a diminuir a ansiedade, né, que vão agir sobre a depressão, que vem também, vem junto com esse tipo de transtorno. Os benzodiazepínicos, que são os tranquilizantes, que podem ser usados junto com os antidepressivos, vão trazer um certo alívio à pessoa. Mas é necessário também a questão ter cautela para não ficar dependente de toda essa medicação. Depois de alguns meses, você com acompanhamento do especialista, né, e diminuindo pouco a pouco a questão da medicação. E é sempre bom ter em mente que uma dose de saúde, a nossa saúde emocional, nós precisamos ter em mente que no Evangelho de João, a Bíblia Sagrada diz o seguinte: não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta cada dia seu mal. Isso aí já era Jesus ensinando acerca dessa ansiedade demasiada que algumas pessoas apresentam, que faz parte do seu quadro aí, psicológico, emocional, né? Que esse quadro de ansiedade permanente, de vigília, faz mal para a nossa saúde e que é preciso nós termos um certo controle sobre isso. Em que sentido? No sentido de que pensar uma coisa de cada vez, viver um dia por vez, né? Porque isso aí vai trazer para a nossa vida saúde emocional. Saúde emocional. Eu preciso procurar ajuda e pensar um problema de vez, uma coisa por vez, viver um dia de cada vez. Então, vou ficar por aqui, nós nos vemos no próximo capítulo. Olá, sou Stephanie, sou pedagoga e pós-graduanda em neuropsicopedagogia. Sou mãe atípica, tenho um filho de 10 anos, o Guilherme, tem transtorno do espectro autista. E o grupo tem me ajudado muito a ver como, né, vai ser a minha profissão daqui a algum tempo. Atualmente eu não estou trabalhando, né, eu só estou sendo mãe em tempo integral. Mas estou curtindo demais, assim, tudo que é passado pela Raquel, pelas meninas. Eu acho super importante eu saber, né, como é a atuação do neuropsicopedagogo. Sou de Fortaleza e eu fiquei encarregada de fazer um resumo para vocês sobre o capítulo 7, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Bom, o livro é maravilhoso, estou adorando. Sim, é muito fácil de ler, assim, é uma linguagem bem fácil, né, de entendimento por público, não só para profissionais, mas para o público. Bom, a autora começa falando sobre, né, o transtorno obsessivo compulsivo. Ela informa que para ela acha que é um dos quadros mais complexos dos transtornos de ansiedade, né? Pela sua dificuldade e porque até ele traz um intenso sofrimento para quem é portador. O TOC é caracterizado pela presença de obsessões e compulsões. As obsessões são aqueles pensamentos ruins, aqueles pensamentos desagradáveis que a pessoa portadora de TOC tem. E são repetitivos, né? São intensos, de natureza sempre ruim e que surgem de forma insistente e que a pessoa não consegue se desvencilhar. E por conta desses pensamentos, ela acaba criando compulsões, né? Que são as manias, né? Popularmente conhecido como manias, né? Que são comportamentos repetitivos que a pessoa se obriga a ter para anular
aquele pensamento ruim, né, para anular as obsessões. E com isso ela acaba criando uma bola de neve. Ela tenta, através das manias, né, tentar exorcizar aquele pensamento ruim. E isso acaba atrapalhando bastante a vida dela. A autora fala que a pessoa com toque, ela vive dentro de uma prisão mental e emocional. Porque assim, são pensamentos e manias que causam muito sofrimento e que acaba atrapalhando a vida dela, né? No cotidiano, em muitas coisas. Ela fala que o toque, né, é uma característica do toque, né? Alguns sintomas surgem a partir, assim, de cerca de 10 anos, né, após o surgimento dos primeiros sintomas, e que a pessoa sabe que são esses pensamentos, esses pensamentos ruins são absurdos, acredita que pode sozinha controlar e que essas compulsões podem não afetar a vida dela. E a gente sabe assim que muitas vezes não acontece isso. Na página 101, ela até fala, né, que é muito comum uma pessoa com toque, que habitualmente é muito pontual, é responsável com os compromissos, por conta das compulsões, das manias, ela acaba fazendo tudo ao contrário, né? Ela acaba perdendo muito tempo, né, consumindo horas para tentar se desvencilhar dessas obsessões e acaba interferindo nos compromissos, né? Aí no livro tem falando sobre isso, tem uma história da Thaís, de 27 anos, que ela fala assim: há cerca de 4 anos, comecei a sentir o incômodo de que meus dentes estavam sujos com certa frequência. Toda vez que isso acontecia, me sentia melhor em escová-los. O fato é que eu ainda não me convencia de que eles já estavam limpos e precisava escová-los novamente para tirar aquela sensação desagradável. Com o passar do tempo, isso foi piorando e precisava repetir a escovação por 15 até 20 dias. Depois disso, sentia-me suja por inteiro, precisava tomar banho várias vezes ao dia e ficava o tempo debaixo do chuveiro. Só saía do banho quando o sabonete acabava. Isso acabou influenciando a minha aparência, que piorava aos olhos vistos, com a pele e os dentes visivelmente prejudicados. Minha autoestima desapareceu e a depressão tomou conta de mim, por eu me ver naquela maneira. Não tive mais chances, fui demitida e hoje estou desesperada. Os sintomas do toque envolvem alterações de comportamento, dos pensamentos e das emoções. As compulsões, quais são as mais frequentes? Mania de limpeza, mania de ordenação e simetria, mania de verificação ou secagem, mania de contagem, que são aquelas pessoas que contam toda vez que vai subir escada, então se vê uma pessoa, está conversando com uma pessoa que está usando listra, ela começa a contar as listras das roupas. Mania de colecionamento, que são aquelas pessoas que guardam várias coisas e acham que um dia vai precisar. Tem até um programa muito legal no Discovery Home Health que fala sobre isso, sobre essa compulsão. Mania de repetição, que é aquela pessoa que liga e desliga o interruptor várias vezes, Mania mental, que são atos voluntários, compensar em uma determinada frase. Manias diversas, que são as superstições, Não usar uma determinada cor, porque acha que vai fazer mal. Tem medo de cortar a unha ou o cabelo em determinada época, porque acha que vai fazer mal, E não raro, alguns pacientes têm obsessões de conteúdo sexual e de caráter religioso, que na página 103 também fala, um caso de uma menina, a Carla, de 22 anos, que ela descreve que ela teve essas obsessões sexuais quando ela brigou com o pai dela, porque o pai dela não deixava ela namorar, Então, assim, ela
começou a ter pensamentos violentos, sexuais e religiosos, via santos nus, ela imaginava tendo relações sexuais com o irmão mais novo. Então, assim, foi ficando cada vez mais sério até que ela foi buscar tratamento, né? O TOC, ele já foi considerado um transtorno raro, mas hoje 4% da população mundial sofre desse problema, né? Ele costuma aparecer por volta dos 20, 25 anos, mas tem crianças que já possuem esses traços antes, né, desse período. E como é o tratamento, né? O tratamento geralmente é com psicólogo, psicoterapia. Existe também o tratamento medicamentoso, né, para tirar essa ansiedade. Às vezes a pessoa precisa tomar medicamentos que mexem com a serotonina, né, porque eles falam que o TOC, né, é um desequilíbrio neuroquímico, né, que mexe muito com a serotonina. Então a medicação vai ajudar nessa forma. Geralmente eles usam até 2 anos quando é descoberto o TOC, dependendo da pessoa pode ser usado pelo resto da vida. Então, assim, foi um resumo bem rápido, mas é um capítulo super legal, né? Então é isso, gente. Tchau.